Olá, amigos do podcast Minha Araras. Estamos de volta. E hoje o nosso convidado especial é o General João Tranquilo Beraldo. Tá certo, Beraldo? Certo. Prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Primeiro, meus agradecimentos por terem se lembrado do meu nome, né, como ararense, nato. 38 anos e meio fora da cidade, e para cá eu retornei. Parabéns aí pela iniciativa, que isso é a preservação da nossa história, né? Aqui a gente traz pessoas que fizeram e fazem parte da história de Araras, fazem a diferença. E é por isso que eu vou te chamar de senhor general João Tranquilo Beraldo, que é meu grande amigo já faz muito tempo. Amigo da minha família também. Com a graça de Deus. Ótimo. Estou à disposição, Gil. Bom, falando em família, você começou, naturalmente, em Araras, com tenra idade, né? Já na escola. Qual foi a sua primeira escola? Eu cursei o então curso primário no Grupo Escolar Senador César Lacerda de Vergueiro. Lá no BVD. Naquela época, nós tínhamos um curso preparatório, tipo que se chamava o vestibulinho, para se entrar no que se falava. Não, chamava-se curso de admissão. Curso de admissão. Você está absolutamente Perfeitamente correto. E eu prestei, então, esse concurso aí e fui aprovado, e com muita honra eu sou aluno do Instituto de Educação Cesário Coimbra, que era esse o nome na época. Tá certo. Eu saí daqui, me formei no curso científico em 1969. Mas voltando à questão da admissão, escola do Estado, escola pública, era muito boa. Eu até poderia classificá-la como ótima. E a gente tinha que fazer essa admissão quando saía do primário, do quarto ano, para entrar na primeira série do ginásio. Nossa, era um orgulho passar como a gente passou, graças a Deus, fomos para lá, né? Exatamente isso. A sua referência da qualidade do ensino básico, do ensino médio antigamente, é absolutamente correta. Nós tínhamos professores muito respeitados, o ambiente escolar era também de muito respeito, de muita civilidade, os pais acompanhavam aquilo e nós éramos muito exigidos. Muito. Eu me lembro lá no Senador Vergueiro, nós recebíamos os professores, né, em pé, ao lado da cadeira, né, aquelas cadeiras de madeira, né, Sim, senhor. aquelas carteiras, né, cabiam 2 em cada carteira, e nós recebíamos os professores em pé. Ele ia até a frente, nos cumprimentava, nos autorizava a sentar. Mas era um clima absolutamente descontraído, bem à vontade, de muito carinho aí pelos professores e mais, de respeito, que hoje as coisas mudaram para pior. Tá certo. Bom, naquele tempo tinha carteira que cabia 2 alunos. Eu usei muito pouco esse tipo. A gente já usou carteira individual. O professor entrava, tinha que levantar-se do lado direito, todo mundo. Né? Bom dia, professor. Isso. Você me fez lembrar de uma piada, mas não posso falar aqui não. Né? A gente contou muita piada no passado, não foi? Sem dúvida. Eu também até já vou fazer um gancho aí. Hoje em dia, nós temos uma ditadura aí do tal do politicamente correto, as pessoas se melindram com tudo. Não pode falar nada. Não pode falar nada, tudo é levado a como se fosse assim uma ofensa ao outro ser humano. Eu falo no Exército, nós tínhamos, por exemplo, nos nossos aperfeiçoamentos, nos nossos cursos, às vezes era um jogo de futebol, era de branco contra crioulo, mas no sentido bem à vontade, tudo de amizade, tudo aquilo ali no fim, quando era um final de semana, terminava depois com churrasco, uma confraternização, ambiente assim totalmente tranquilo como é até hoje. Não tem problema algum. Não tem problema algum. Hoje acho que uma parte aí da política, da sociedade, que levaram esse extremismo de... Né, a gente não tem maldade. No nosso tempo, você não tinha um amigo da raça negra que andava sempre junto na turminha lá? Um monte. Eu tenho muitos amigos. E a gente gostava de uns deles lá que eu vou falar, que eram espivitados, né? Exatamente. Eu falo assim, até tem vários generais que são de raça negra, etc., da cor negra, e são tratados como era antigamente, o negão, isso, aquilo, e eles, quando por exemplo, num telefonema, ele se identifica, é o negão tal, é o crioulo, é não sei o quê, e tudo isso numa boa. Bom, voltando ao nosso assunto, depois digamos, do ginásio, né? Isso. Aí o general foi para onde?
Eu fiz concurso em 1969 para a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu queria fazer um registro aqui com muito gosto. Um dos grandes incentivadores para que eu seguisse a carreira foi o professor Francisco Sales Nogueira, que era o diretor do Instituto de Educação Cesário Coimbra. Sim. Eu já tinha o meu irmão mais velho, o primo Beraldo, ele já tinha, há 2 anos antes, né, ele já tinha ingressado na academia, mais ou menos seguindo aquele projeto que eu tinha na cabeça. Mas o professor Chiquinho, como nós carinhosamente o chamávamos, foi muito incentivador aí de que eu prosseguisse, tudo que ele pôde fazer em termos de orientação, em termos documentais, ele fez em meu favor. Sou eternamente grato a ele. A Academia Militar das Agulhas Negras é a nossa escola de formação dos oficiais de carreira, né? Se situa em Resende, no estado do Rio de Janeiro, e eu passei 4 anos ali, né? De 1970 até 1973, o bacharelado em ciências militares, ele tem essa duração, é por internato. Tem que ficar lá direto. Direto. Nós temos tem a licença da meio-dia, 1h do sábado, até a meia-noite do domingo. Então, você imagina naquela época a dificuldade de comunicação, dificuldade de transporte. Realmente era um outro tempo que era bastante sacrificado. Tinha o trem, né? Mas demorava muito. O trem demais. Então, normalmente vinha de ônibus até São Paulo. Normalmente, esses licenciamentos maiores eram em época de feriado, então imagina como que era aquela rodoviária lá do centro de São Paulo. Tantas vezes eu cheguei lá 10, 11 da noite e acabei vindo em pé no ônibus, que naquela época vinha fardado, era obrigado a andar fardado, então os motoristas davam uma colher de chá. E outras vezes eu fiquei até outro dia de manhã para conseguir embarcar para Araras. General, é claro que ali você está numa escola de aspirante, né? Isso, eu fui declarado, formado aspirante oficial, combatente da arma de artilharia. Eu Muito sou artilheiro. bem, artilheiro. Isso. Seria bom se o seu irmão for artilheiro no futebol, né? Exato, aí cada um no seu ramo. Mas o primo, originalmente, ele se formou no quadro de material bélico, que é o quadro de armamento, de tecnologia de armamento. Mas, como capitão, ele prestou concurso para o Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro, que é do Exército, obviamente, e aí se especializou na área de cartografia e terminou a carreira até coronel na área de cartografia. Fazendo os mapas e tudo mais. Fazendo mapas, levantamentos. Boa parte do Brasil foi mapeada pelo Exército Brasileiro. Muito bem. Bom, na sua família, o seu irmão mais velho, você, vou te chamar de você, né? Claro, pode ficar à vontade. General. E qual a patente maior que vocês chegaram? Ou o seu irmão ou você? Ou são só os 2 irmãos? Só os 2 irmãos. O primo, ele chegou, foi promovido a coronel, até coronel. E eu prossegui na carreira e fui promovido a general de brigada. Eu quero até, não é nariz empinado, mas com muita, do lado do sadio orgulho, eu sou o único ararense que foi promovido a general em serviço ativo. Eu fui promovido em 2004, no comando do general Francisco Albuquerque. Estava no Tahiti, não? Não, eu estava no gabinete do comandante em Brasília. E de lá eu fui nomeado para comandar a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada no estado de Santa Catarina. O comandante da brigada é o único general no estado, né? Inclusive de Marinha Aeronáutica, são os postos mais elevados são como coronel. E eu passei ali 2 anos, então, comandando, vamos dizer, o Exército em Santa Catarina. Tá certo. Bom, você que está aí nos vendo, no podcast Minha Araras, este é o general Beraldo. E por que seu pai colocou o nome de Tranquilo? Tranquilo é um nome italiano puríssimo da Itália, né? Sim. João Tranquilo Beraldo. Homenagem aos meus avós. Meu avô, por parte de mãe, é Giovanni Carandina. Giovanni Carandina. Carandina? João. Era o João Carandina, lá. Lá. E aqui no Brasil, João. E o meu avô, o pai do meu pai, avô paterno, ele se chamava Tranquilo Beraldo. Então, naquele tempo era muito comum isso, né? João Tranquilo Beraldo.
Sim, senhor. Origem italiana. A minha mãe é italiana. Minha mãe veio da Itália com 5 anos. Então, tutti buona gente, Tutti como, buona como se gente. fala. Como é que tinha uns ditados italianos aí que ela falava lavorare niente, mangiare dolite, ela fala. Isso aí. Bom, a sua formação foi aí. Nós tivemos, eu conheci sua família muito bem. E essa rigidez, essa disciplina no criar dos filhos, né? E aí vocês acabaram se direcionando para o Exército, que é uma disciplina ainda maior. Exatamente. E essa disciplina vale até hoje para a sua vida, com certeza. Mas por certo, porque é uma outra maneira, até, como eu lhe falei, a nossa origem, meus avós, por parte de mãe também, de origem italiana, a sociedade daquela época era muito diferente de hoje. Os pais costumavam colocar limites nas atitudes dos filhos, né? E corrigiam os filhos. Hoje há uma liberalidade que, no meu entendimento, perigosa. Sim. E a sociedade ela foi perdendo esses valores, deixando de lado. Aí a tecnologia foi evoluindo também. Hoje tudo está ao alcance, né? As pessoas hoje têm o mundo às mãos aí com o celular, pela televisão, pelo computador, enfim, é um mundo diferente. E o acesso a tudo isso aí fez com que a mentalidade dos jovens seja diferente. Mas nós temos que viver os nossos dias, hein? Tá certo. A gente tem que se adaptando, né? Exato. Gil, nem sei se você vai perguntar, mas eu gostaria até de deixar... Aqui eu bate-papo. A gente bate-papo. Só faltou Então, a cerveja ali. É um líquido bom, assim como o vinho. Vinho, faz bem pro coração, né? Está escrito, do latim, né? In vino veritas, né? A verdade está no vinho. No vinho. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, o Exército é uma instituição absolutamente democrática, você caminha também pelas suas próprias pernas e ela te dá as oportunidades de você crescer na carreira. E a liberdade de você fazer o que quiser, desde que você pague os seus erros. Exatamente, é isso daí, mas é uma disciplina, nós sabemos as regras, então não é um local onde você se sinta oprimido, que você se sinta assim, cerceado naquilo que tem que fazer. Pelo contrário, você faz as coisas consciente daquilo dentro do teu entendimento, do que é correto, do que não é correto, né? Uma rigidez muito grande nos aspectos da ética, da moral, dos bons costumes. E eu digo, quando a gente tem esse berço, que graças a Deus os meus pais me deram, né? E você entra numa instituição que preserva esses valores, tudo fica tranquilo. Eu queria também... Não é muito diferente da disciplina de casa, né? Não é muito, não. É só obedecer as regras. Obedecer às regras. Então, como eu lhe disse, o Exército é absolutamente democrático. Depois que você termina a academia militar, você vai classificado numa unidade militar, também já por mérito, né? A escolha é por mérito, é por classificação na academia. A minha primeira unidade militar foi o 2º Regimento de Obuses 105, que era em Itu, Regimento Deodoro. E, aliás, uma nota bastante interessante, 20 e tantos anos depois eu vim comandar o próprio regimento onde eu iniciei a carreira, já no posto de coronel. Mas, prosseguindo naquilo que eu falava, o Exército dá as oportunidades. Para você prosseguir na carreira, todo mundo tem que fazer alguma pós-graduação, alguma extensão. Eu tenho uma pós-graduação na área de inteligência militar. Eu ia perguntar, a próxima pergunta seria essa depois. Então, já estamos adiantando o expediente, tentando ler o teu pensamento aí. Porque a gente estava na escolaridade, né? Isso aí. Saiu da AMAN, mas não parou de estudar. Não. É porque o Exército exige. Obviamente, essas especialidades são de acordo com as necessidades da própria instituição. Então, eu me especializei aí na área de inteligência. Depois... No posto de capitão, você tem que fazer um curso de aperfeiçoamento que é presencial no Rio de Janeiro, duração de 1 ano. Ele é precedido de um curso preparatório também de 1 ano, por correspondência. Muito interessante. E na minha época era tudo por livrinho que vinha pelo correio, né? Então, aquelas pilhas de livros, tinha que estudar bastante, fazer as provas do curso preparatório, para depois ser chamado lá para o Rio de Janeiro, para fazer a escola de aperfeiçoamento de oficiais. E nessa escola eu tive a oportunidade de concluir um mestrado em operações militares. Depois disso daí, você fica habilitado a ser promovido a major.
Só depois quem não do tem, mestrado. Só depois do mestrado. Quem não tem isso não é promovido, mas o Exército vai nesse fluxo de carreira. O Exército não obriga você a fazer, mas se não fizer, não cresce. É promovido. Não é promovido. Você vai classificado no Rio, vai com a família, etc. É muito puxado, muita dedicação, muito exercício fora. E depois, então, você fica habilitado a major. O próximo passo, aí é uma decisão pessoal de cada um, que é a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, Sim. no Rio de Janeiro. Essa escola que te habilita a concorrer ao generalato. Quem não tem a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, ele já não concorre ao generalato. Não vai chegar general nunca. Não vai chegar nunca. E também vai ficar no desempenho de cargos menos relevantes. Quando o elemento termina a Escola de Comando de Estado-Maior, ele tem duas situações. Ele estará sempre assessorando um oficial-general, no Sim. Estado-Maior, na assessoria de um oficial-general, ou estará no comando, na comando, chefia ou direção. Mas eu queria ressaltar, o funil é muito estreito, porque mais ou menos... Vai 1, 2, só para cima. É muito estreito, porque de cada 1.000 candidatos por ano para a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, são mais ou menos 100 vagas. E já são capitães que estão ali. Capitães, majores. Então, mas são pessoas que se dedicam muito, estudam muito, não é simplesmente um vestibular. Da mesma forma, você é submetido a um curso preparatório. Você tem que passar nesse curso preparatório, que tem duração de aproximadamente 800 horas, é outra pós-graduação praticamente, para aí você fazer o concurso na escola. Que ano foi isso? Eu cursei, eu fui, graças a Deus, muito estudo, 3 anos estudando. Eu passei na escola 73, eu passei como major 1987 e 88. Foi quando eu terminei a escola de... Apertei perguntando data, né? Não, mas eu tenho a noção boa disso daí. E então eu concluí a Escola de Comando de Estado-Maior e a minha primeira unidade militar foi uma brigada de infantaria motorizada lá em Goiânia, também por mérito. Então, na hora da classificação... Vai ver quem for melhor aí classificado. são as vagas abertas e aí é por ordem de classificação. Então, só para a gente fechar esse bloco da preparação, então, para você ter uma ideia, de cada turma da academia, vamos dizer, de cada 400, mais ou menos, conseguem fazer o curso de Estado-Maior em torno de 20%, 20%, 25%. A minha turma foi considerada muito boa, muito afiada, tem uns 20 e tantos por cento. Então, você já vai ver que começa já esse processo de seleção. 80, 90 por turma. Aí vem o outro passo, que aí já é por convite, fazer um pós. Aí na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército foi onde eu tenho doutorado em ciências militares. Quando se fala ciências militares, o pessoal acha que é só cuidar de aspecto de guerra, de logística. Não é. Abre um leque de política, estratégia, administração, gestão, e aí vai. Abre um leque muito grande de aperfeiçoamento profissional, são 2 anos, dedicação exclusiva. Só... Para quem nos assiste e sabe de carga horária aí, entre o curso preparatório e a formação na Escola de Estado-Maior, são 4.100 horas, 4.200, dependendo do ano. É muita coisa. Muita coisa. E é muito comprimido, que você tem que... A duração da escola é de 2 anos. É muita coisa, muito exercício fora, e você tem que preparar o trabalho, apresentar trabalho, e aí eu tenho doutorado, então, em ciências militares. O outro passo que eu estava me referindo já é por convite, que é após o doutorado. Aí nós temos Marinha, Exército e Aeronáutica, tem cursos específicos que são mais ou menos a mesma finalidade, de cursos de política e estratégia, alta administração. E a Escola Superior de Guerra, na minha época, muito forte, funcionando no Rio. Então, eu tenho o curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, também com uma nova pós-graduação, na Escola Superior de Guerra, que eu concluí em 1999. Muito bem. Então, eu vou te chamar doravante, né? Mas eu já sabia disso, né? Que da sua graduação, né? Digamos assim,
do currículo escolar, né? Isso. Vai ficar mais simples, né? Falar Isso. difícil fica ruim. Então, vou te chamar de General Doutor João Tranquilo Beraldo. Eu vou até pedir, me chame de Beraldo, me chame de doutorado. Sabe o que é o doutorado, Gil? A gente Sim. fica com uma fatia de conhecimento. Eu nunca tive esse sentimento de doutorito, agora eu sei muito. Eu não sei nada. Quando a gente acaba se aprofundando no conhecimento, a gente vê que está dominando uma fatia que se dedicou mais àquilo ali. Algum determinado setor, né? Eu vou até fazer um comentário aqui, né? Uma vez eu estava num ambiente universitário, né? Aí a pessoa fala meu nome assim, o que o senhor preferia ser chamado de... O senhor preferia ser chamado assim... Porque é uma pessoa que tinha uma certa intimidade comigo, o senhor prefere ser chamado de general ou de doutor João, né? Eu falei assim, me chama de Beraldo, que tá bom, que todo mundo me conhece assim. Mas deixa eu dizer, eu fazer uma colocação. Bom, eu queria falar muito da ditadura militar, falar dessa mudança de golpe. Eu sei que você domina tudo isso, né? Não sei se o nosso tempo vai dar. Mas um general, em tempos de guerra, ele manda mais do que o prefeito. É uma comparação meia até diferente, porque as atividades que serão desempenhadas serão outras, né? Não, não vamos entrar em guerra. Se entrasse em guerra, o general que ia comandar. Depende da área que ele estiver, depende da situação, né? Não, por exemplo, até vou citar um caso recente da nossa realidade, que não era guerra, mas a intervenção federal no Rio de Janeiro aí que aconteceu na área de segurança pública. Sim. Né? Foi uma jogada tática, estratégica aí do então presidente Temer para colocar alguém com experiência e com, vamos dizer, uma estrutura para gerenciar a parte de segurança pública. E ele não ficava subordinado ao governador. Ficou mais ou menos um equilíbrio de poder aí para não ter que ter intervenção no Estado, né? Que foi até... O interventor foi o atual ministro da Defesa, Sim. o general Walter Braga Neto, com quem eu tive a felicidade de conviver em operações em tempo lá de conflito no Timor-Leste. O Braga Neto era meu braço direito no Grupo Internacional de Observadores, meu amigão até hoje. Beleza. Pessoa muito competente. Bom, muito bem. A gente vai falar no tempo até, você que está aí nos vendo e tal, o podcast Minha Araras. Tem tantas perguntas que, no fim, a gente acaba deixando metade para trás. O assunto é tão bom, rende muito, né? Isso. Bom, eu já vou me ater a perguntar a respeito da sua ida na força da ONU. Isso. Foi no Tahiti, não? No Timor-Leste. Timor-Leste. Isso. Como é que foi lá? Olha, então, antecedentes. Eu saí da Escola Superior de Guerra, eu estava no Ministério da Defesa no ano de 2000, e em agosto, olha como as coisas são tudo corridas, né? Em agosto, eu recebi uma ligação lá do gabinete do comandante do Exército, em Brasília, o Ministério da Defesa, obviamente, também em Brasília, e eu tinha 2 horas para responder se eu aceitava ocupar um cargo de vice-chefe do grupo de observadores militares e também ser o comandante do contingente brasileiro. Como é uma área de risco, etc., os que vão para essas missões são sempre voluntários, né? Porque às vezes o cidadão tem problemas de família, situações que não convém tirá-lo do Brasil. Então eu tive 2 horas para responder. Aquele sufoco, né? Aí entra a família. Entra a família. O que eu fiz? Eu sempre almoçava lá na esplanada dos ministérios, liguei para minha mulher, para a Águida, falei, olha, tá essa situação, eu vou almoçar em casa. Naquela época, a minha filha mais velha, já casada... Aliás, quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos, a mais velha, a Luciana, hoje com 44 anos, e o Rodrigo, com 41, lá em Brasília. Então, naquela época, nós estamos falando de 2000, né, 20 e tantos anos atrás, o Rodrigo morava conosco em Brasília e a Luciana já era casada. Então, fui para casa, naquele almoço, meu filho era estudante, estava quase concluindo o curso de Direito no Centro Universitário de Brasília, né? E ele entusiasmado, pai, que bacana isso. Então, aquela pergunta, quem vai cuidar da sua mãe aqui? Porque eu vou ficar isolado. Não, a família não podia ir, não. Não, área de conflito, né? Área de conflito. Era proibido pela ONU, nem era o caso de levar. Mas então aquela conversa, minha mulher também se mostrou bastante equilibrada.
Meu filho também, meu filho naquela época já namorava a atual esposa dele, ela se formou em psicologia, era colega da universidade. Sim. E aí, não, vamos cuidar, e cumpriram bem a tarefa. Mas eu também liguei para minha filha, falando, a minha mulher já tinha ligado, e aí falei com a minha filha, está acontecendo isso, aquilo, o que você acha disso? Falei, eu não quero ir para lá com vocês aqui, vamos dizer, naquele desespero que está numa área de conflito, etc. Da minha filha eu recebi, pai, é a sua profissão, é sua crença, etc. Vai que estaremos orando para dar tudo certo. Muito bem. E aí, então, fechei o pacote. E ficou quanto tempo no Timor-Leste? Eu fiquei 1 ano. Olha, eu gosto de falar, eu fiquei 1 ano e 1 semana, né? É. Eu fiquei lá de setembro de 2000 até o começo de outubro de 2001. Timor-Leste, para o pessoal se ambientar, é uma ilha do lado da Austrália, né? Lá na Oceania, e é uma ilha mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe nosso, 19 mil quilômetros quadrados, e o histórico, em 1974, quando caiu a ditadura Salazar em Portugal, ele praticamente abandonou as colônias da África e também Timor-Leste. E aí a Indonésia, que ocupava já meio território, sim, invadiu o Timor-Leste e foi uma carnificina. Sendo muito sintético, de 1974 a 1999, mais de 200 mil mortes numa população de 1 milhão e pouquinho. Então, houve guerra, guerrilha, resistência. Em 99, quando houve um plebiscito, se eles queriam ficar independentes ou anexados à Indonésia, deu mais de 80% pela independência. Aí foi outra carnificina que aconteceu ali. Aqueles paramilitares indonésios deixaram o país depois de incendiarem todos os prédios públicos do Timor-Leste. Cartórios, que coisa. Foi uma... E além da violência. E né? isso não foi mostrado na grande mídia. Pouco mostrado. Então, meses depois... O Brasil atendeu de imediato essa convite da ONU, e eu, mais ou menos 9, 10 meses depois, eu cheguei em Timor-Leste, onde pude desempenhar, então, esse cargo aí de subchefe, o executivo, né, que no inglês do deputy, do grupo de observadores, e que tinham 164 oficiais, de capitães até tenente-coronel, de 24 países diferentes. Então, qual o contingente total que tinha lá? Não só do Brasil. 8.500 homens. É bastante gente, mais ou menos uma divisão. E na representação de países, eram 32 países diferentes. Desses 32, 24 tinham observadores. E, Gil, uma Babilônia de costumes, eu ia perguntar aí, de idioma e tal, como é que é a comunicação? O idioma oficial da missão era o inglês. Obviamente, nós tínhamos o contingente brasileiro e tínhamos também a tropa portuguesa. Nós ficávamos com parte do efetivo junto com uma tropa portuguesa na capital e uma outra parte na fronteira com a Indonésia junto com um batalhão australiano. Mas é uma Babilônia de idiomas. O idioma oficial é o inglês. Obviamente, quando está dentro do ambiente com português, não há justificativa de falar inglês. Não, aí tudo bem. Mas era muito difícil, porque os sotaques, né, os acentos, o inglês do muçulmano, o inglês da Austrália, o inglês da Nova Zelândia, é muito difícil de entender e eles são muito pródigos em uso de gíria, né? E outra coisa, eles emendam muito uma palavra na outra, né? Quanto mais... Então, eu falo o seguinte, a gente chega e fica até estressado, porque naqueles briefings todos lá, eu falei, meu Deus do céu... Vamos explicar o que é briefing para quem não conhece. O briefing é aquela reunião antes da operação. Isso, né? Aí. Se faz, é como na Força Aérea faz também o briefing, quando vai fazer uma acrobacia, vai fazer uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, ou qualquer que seja, tem um briefing antes. Nós fizemos um pequeno briefing aqui antes do nosso bate-papo, né? Exatamente, mas aí foi boa a tua intervenção, que a gente está acostumado com o termo e nem sempre quem está nos assistindo está. Mas esses briefings, que eram as reuniões diárias e também das operações. Então, eu vi assim, uma diversidade de acentos. Então, nos primeiros meses, era um conflito, né, que eu ficava até estressado com aquilo. Mas eu acho que daí uns 2 meses, mais ou menos, vai sintonizando
sintonizando o teu ouvido, a tua compreensão, e você começa a se sentir mais à vontade. Começa a entender melhor. Até sonhando em inglês você vai. Você olha para o relógio, já não vê 8 horas, você lê 8 o'clock. Você sonha em inglês, você... Eu tenho essa questão de sonhar em outro idioma. Então, que bom, né? Isso é bom, né? Você fica vivenciando. Uma outra coisa que foi... Tem gente que aprende sonhando. É isso aí. Olha uma coisa interessante. A mão em Timor-Leste, a mão de trânsito, é a mão inglesa, né? A direção está do lado direito, que aqui é no nosso banco do carona. Né? Eu acho um absurdo isso. E o fluxo de trânsito também é o contrário. Lógico. Você entra numa rotatória assim, você entra, como para nós seria na contramão, né? Mas é interessante. Então você... Até se adaptar? Vai um tempinho. Eu tive a oportunidade, depois da vinda do Brasil... Eu ia entrar no carro, eu ia do lado do carona, né? Minha mulher falava para mim, puta, você está aqui no Brasil. Mas, general, deixa eu só fazer uma colocação a respeito disso. Os países que têm a mão de direção, a gente fala mão inglesa, isso, né? São países que foram colonizados pela Inglaterra. A Austrália tem a mão inglesa, mas não foi colonizada pela Inglaterra? Não, a Austrália tem... muito da presença da sul-africana, holandesa, etc. O Japão também tem a mão ao contrário, né? Pois é, mas eu acho que na Europa tem vários locais que tem isso daí, né? Rapaz, para nós é meio chocante. Você imagina no trânsito assim, você está dirigindo e se sente, no início, muito desconfortável. Nossa, é complicado. O cérebro fica ao contrário, né? Meu Deus, na hora das ultrapassagens, né? Meu Deus do céu. Mas, no fim, se adapta também. A gente começa a andar dirigindo. Bom, o câmbio geralmente é automático, mas se não é, na mão esquerda, já atrapalha. Gil, você tocou num ponto importante. Você imagina você estar dirigindo aqui, trocar a marcha com a mão esquerda, né? Vai, puxa. É muito complicado. Mas logo se adapta, né? Na Força de Paz nós tínhamos muitos veículos que eram de direção, de transmissão automática, né? E uma boa parte que não era. Mas você se adapta e tudo bem. Tá certo. General, vamos acelerar um pouco, porque tem muito assunto. Bom, depois do Timor-Leste foi para algum outro país ou não? Não. Só missão curtinha, rápida. Fui para o Chile, acho que fui para o Paraguai também, missão de 6, 7 dias aí. Na Ucrânia, nunca? Nunca. Vamos falar da Ucrânia. Pode falar. Na sua competência, sua experiência, o que o senhor acha que vai acontecer ali? Eu acho que aquilo ali, como até outro dia nós conversávamos, aquilo ali é uma queda de braço. Só fazendo um retrospecto muito rápido. Em 1989, nós tivemos a queda do muro de Berlim. Então, aquele muro que dividia... Muro da Vergonha. Muro da Vergonha, que dividia a Alemanha em duas partes, ele foi derrubado. Sim. 1991, a União Soviética se dissolveu e foi reconhecida a independência de todos esses países. O RSS, né? E aí o que aconteceu? Esses países que eram satélites aí da própria União Soviética, eles acabaram conseguindo independência, como foi o caso da Ucrânia. A Ucrânia faz fronteira terrestre com uma boa extensão com a Rússia. Aí entra o outro fator. A Ucrânia tem uma pretensão de alguns anos para cá de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são 30, OTAN. São 30 e tantos países, e que tem nos seus estatutos, etc., que um membro, se for atacado, todos os outros vão socorrer. Então, esse o imbróglio lá hoje na Rússia. Deixa eu ver se eu entendi. A Ucrânia quer entrar para a OTAN, a Rússia não quer. Não quer, porque ela vai ter tropa poderia ter tropa, da Europa inteira ali no seu entorno. Mas, Gil, além disso, tem os interesses econômicos. A Rússia é uma grande fornecedora de gás, né, para a Alemanha, e a busca do espaço, a busca da hegemonia. Antigamente, na Guerra Fria, nós tínhamos duas grandes potências, Estados Unidos da América do Norte. Sim. E a Rússia, a União Soviética. A União Soviética, até a Guerra Fria, não sei o quê. Os tempos foram mudando, a Rússia passou por um processo de modernização na economia. Pelo que eu leio, o Putin é um homem muito respeitado internamente. Ele não é considerado, como muitos veem, um ditador, isso e aquilo. E entra uma coisa... E é um ditador, né?
É a moda deles. A moda deles. Mas o que eu falo também, e um outro componente nesse imbróglio todo é a presença da China, né? A China se aproximou muito da Rússia e os interesses são o quê? Político, estratégico e mais os econômicos. Então, recentemente, houve uma reunião do atual presidente da China, né? E com Putin, e trocaram afagos, amores e declarações. Você me perguntou, vou voltar à origem da sua pergunta, o que vai acontecer? Eu acho que... Acabou em pizza? Não, lá não tem Não pizza. vou nem dizer pizza, eu acho que esse objetivo de não ingresso da Ucrânia na OTAN é o imbróglio maior, e ele vai acabar sendo resolvido. Muito bem. Outro assunto, Secretaria... Também acho que não vai haver invasão, né? Vai ficar registrado aqui, se algum dia acontecer isso, aí eu errei meu prognóstico, mas a minha visão, com os dados de hoje, é que não vai haver invasão. Mas essa, na minha opinião, poderia ser mudada daqui 10, 15 dias no acompanhamento da conjuntura. Bom, vamos acelerar, como eu falei, porque senão a gente... Você que está nos vendo aí, acho que tem tanta pergunta para fazer, mas não dá tempo, né? Eu quero falar da Secretaria de Segurança. Claro. Do seu currículo, se a gente for falar, fica 1 hora, 2, até mais aqui, né? Então, nós simplificamos o currículo do general, porque eu conheço desde a família dele e tal. Quando eu era garoto, 69, que eu estava vendo o homem ir à Lua, eu estava na 4ª série, 4º ano do grupo, e você já estava... se inscrevendo na AMAN, né? Isso aí, exatamente. Então, a gente tem uma diferença aí de idade, mas é mais ou menos da mesma época. Mas você acompanhou tudo. Desde o papai e da mamãe. Sim. Né? Bom, Secretaria Municipal de Segurança. Sim. Quando tem aquelas blitz com a Polícia Militar, a Polícia Civil, e tinha uns camaradas de fora aí, os camaradas que a gente fala assim, mas não é porque eu sou de esquerda, russo, nem nada, camarada é o jeito de a gente falar mesmo, né? Eram os sujeitos que estavam aí de fora. Pô, mas aquele homem é general mesmo? E eram pessoas da própria segurança. Essa atividade, essa experiência tida na Secretaria Municipal de Segurança aqui em Araras, foi assim... É claro que tudo é válido na vida da gente, mas foi gratificante para quem quer ver a disciplina, quer ver o bem superar? Olha, Gil, eu diria o seguinte, foi uma experiência, foi um verdadeiro desafio. Foi. Nós temos uma formação de currículo, de experiência, também contemplando essa área, mas não aprofundada como tem a Polícia Civil, Polícia Militar. Mas foi um verdadeiro desafio. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar, eu fui insistentemente convidado por um amigo pessoal, que é o Dr. Nelson Brambila, insistentemente convidado, né? Havia um problema político na época, o secretário que estava assim previsto acabou, por um motivo ou outro, não aceitando, começo de 2013. E depois de muita insistência, ele foi em minha casa, etc., eu acabei, para pelo menos uns meses aí para passar essa crise toda, vamos topar. Mas vocês eram conterrâneos, amigos ali de bairro? Amigo da época de ginásio. De bairro também? De bairro também ali, ele é próximo ao Jardim Universitário. E eu acabei... quando eles eram jovens, moravam também, no Belvedere. Ele mora ali perto, a família morava próximo ali onde tem hoje a nossa Câmara Municipal. Sim. Então, mas aí o que eu acho... Isso aí foi um verdadeiro desafio. E eu nunca tive assim aquela atuação voltada assim, tem que ser político aqui, político lá. Eu tentava fazer o melhor que eu entendia para a cidade, né? E o lado da gestão pública. Eu tenho 30 e tantos anos de experiência. A gente gosta de ver estatística, gosta de ver onde é que está pegando mais, o que pode fazer. Então, eu pude... Contribuiu, né? Contribuiu bastante. Eu pude dar uma incrementada muito boa na formação da Guarda Municipal, um centro de formação, treinamento, compramos armamento, compramos equipamento para melhorar a capacidade de trabalho deles. E eu vou dar um dado importante. Dentro desse negócio, estuda essa estatística, olha, isso daqui que eu estou falando fica registrado. Em 2012, quando eu assumi, fui ver estatísticas aqui. Araras teve, no ano de 2012, 28 óbitos em acidentes de trânsito no município, incluindo rodovia. 1.047 acidentes, mais ou menos uns 300 ali com certa gravidade. E
Eu falei, temos que melhorar isso, com fiscalização, temos que diminuir isso daí. Eu não vou descrever muito, não, mas eu vou chegar em 2016, quando eu passei. 2 óbitos no município e a redução de mais de 70% nos acidentes. Eu me lembro, porque eu acompanhava com as reportagens todas, né? Eu lhe digo, Gil, que em 2015, eu sempre com muita gente aí, cada acidente, muita gente sem habilitação, juntamente com a Polícia Militar, que fez um trabalho muito bom, nós começamos a fiscalizar isso em 4, 5 meses de fiscalização, mais de 700 pessoas dirigindo sem habilitação, que isso, inclusive, pelo Código de Trânsito brasileiro, é crime, é considerado crime. E, obviamente, com essa fiscalização, nós tivemos índices muito bons. Caiu a criminalidade, aquelas blitz, aquelas coisas, diminuiu a criminalidade, o pessoal sabia, vai ter muita fiscalização lá. Diminuiu a criminalidade e conseguimos esse objetivo que eu lhe falei. Aí, naquela época, falava-se que o general Beraldo conseguiu unir Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal. E é verdade. E é verdade isso. Meu sentimento é esse aí. O que nós apoiamos a Polícia Civil, que de saudosa memória, que é meu amigo até hoje, o doutor Sidney, o doutor Francisco, e eu convivo muito bem também com todos eles, doutor Tabajara, doutor Marcelo, todos se tornaram pessoas amigas aí. O doutor Edgar hoje também, tudo que a gente pode fazer pelo município faz. Então, e também a Polícia Militar, porque a segurança pública, ela tem que trabalhar bastante entrosada para que a população se beneficie disso daí. Tem que uma coerência entre as forças para ajudar o cidadão ararense, nós, por exemplo, né? Você que está vendo e eu aqui. E nessa época, realmente, a gente via, com as reportagens que eu fazia e tal, tinha os colegas repórteres de outra cidade, falavam, pô, mas os bandidos daqui não querem mais ir aí, né? Mas hoje eu vou falar uma coisa que você citou no começo aí. Os camaradas falaram desse jeito. O pessoal, quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei, o pessoal achava assim, alguns olhavam assim, que um puto general, acho que vai ficar lá de gravata, disso, no gabinete. Eu sou combatente, eu sou operacional. Então, para conhecer melhor a guarda... Eu andava junto, olhava nas ocorrências. À noite, pegava os planejamentos. Eu usava com 2 armas. O colete balístico, mas porque é da minha vivência, obviamente, com o armamento que a lei permite que eu porte, para vivenciar a coisa, para orientar, para observar. E eu acho que os resultados foram muito positivos. Aí, quando nós saímos, deixamos o estatuto da Guarda Municipal, que era um sonho, acho que de 13, 14 anos, Sim. Deixamos as coisas encaminhadas. Então, eu acho assim, como você perguntou, foi gratificante? Foi muito gratificante. Eu, como ararense, eu acho que eu contribuí para melhorar as condições da cidade. Bom, depois disso também, Gil, ainda eu continuei aí, tudo que... Eu não vejo o lado político, se é desse ou daquele. Nós conseguimos aí contato com a Polícia Rodoviária Federal, conseguimos a doação de 80 pistolas para o município, na gestão do Rubens, e outras coisas, que a liberação de munição em São Paulo. De vez em quando, até na gestão anterior do Rubens, me perguntava e pedia o meu apoio. Eu fui a São Paulo, fui ao quartel-general para olhar lá a parte de documentação, que precisava dar uma agilizada. Então, eu sempre trabalhei em favor do município, e estou disposto até hoje, né? Não quero cargo, não quero nada, isso já acabou, já quando veio o armamento, eu me lembro, fui lá, fiz a reportagem. Isso. Então, a gente fica aqui, como ararense que sou, casado com ararense, tentando fazer o melhor para o município. Contem comigo. E eu sei que houve o convite para voltar à Secretaria de Segurança do atual prefeito. Não, na verdade, oficialmente não houve. Mas em conversa, sim. Muita gente me procurou, etc. Eu achei, viu, Gil, que já tinha feito a minha parte. Está na hora de ajudar na medida do possível. É isso daí, porque eu já fiz minha parte, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho 38 anos e meio de exército, 4 na segurança pública e mais ou menos 3 também numa passagem minha lá pelo Nearadas. Então, vai somando tudo isso, é bastante coisa. E você que conhece bem minha família, eu trabalho desde 12 anos, trabalhei, né, desde 12 anos de idade, com muito orgulho, com muito... Não matou ninguém isso aí, não? Nada. Então, acho que já fiz minha parte. Obviamente,
não tive. Eu recebi até convites para sair de Araras, para São Paulo, há uns 2 ou 3 anos aí para ir para Brasília, etc. Eu achei, não, está bem aqui. Às vezes as pessoas, assim, nesse tom informal que nós estamos conversando, às vezes colegas meus aí falam, puta, Beraldão, você está perdido em Araras. Eu estou achado em Araras, é minha terra natal, aqui o trânsito é tranquilo, eu tenho um círculo de amizades muito grande aqui. No meu retorno para cá, eu pude vivenciar um pouco a minha família, porque tanto eu como minha mulher sempre num canto para outro aí. Durante minha carreira, 21 mudanças de residência. Sua esposa é ararense? Ararense, família de Gaspari. Ah, Família de Gaspari. Só para ter uma ideia, nós moramos 6 vezes no Rio de Janeiro, 3 em Brasília, 2 em Itu, e aí vai. Eu vou ficar falando aqui, gasto tempo, é muitas coisas, mas foram 21 mudanças de residência. Bom, falamos de vários bons assuntos, mas governo militar, a ditadura militar que nós passamos, pelo menos parte da nossa adolescência, eu ainda era militar. E eu gostava e achava que tinha mais segurança, tinha mais jeito de fazer, por exemplo, um financiamento, era mais fácil comprar um carro, pagar financiado, e uma série de outros benefícios. Também é claro que teve os pontos negativos. Na sua opinião, negativo e positivo, a gente tem que pôr na balança para ver. Na sua opinião, o militar deveria tomar conta do país? Acho que não. 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 Aquilo ali, Gil, olha... Como era antigamente, não, quer dizer. Não, como era antigamente, não. Mas aquilo ali, olha, muita gente... Eu acho que nós estamos há quase 50 anos aí, mas ainda é meio recente em termos de história. O termo ditadura militar, eu diria até, foi um executivo forte, porque todos os presidentes eram eleitos pelo Congresso. Obviamente, isso daí dá para discutir muito, mas o Brasil tinha terrorismo, tinha assalto a banco, assassinato, guerrilha rural. Aí, é complicado, Araguaia, aquela época, de vez em quando, explodia um banco, matavam vigias, matavam os vigilantes, mataram muita gente. Quer dizer, então, esse pessoal não entrava para brincar. E houve excesso, eu não tenho dúvida, excesso dos dois lados. Como a gente vê até hoje, quando acontece assim, assassinato de um policial, etc., às vezes a reação é além da medida e além até do aspecto legal. Mas, então, esse foi um período muito difícil, daria para a gente fazer 2 horas de programa falando disso daí. Mas o que eu vejo é o seguinte, as Forças Armadas, elas têm que cumprir o que está na Constituição, e até uma interpretação de um lado e de outro na situação que a gente vive hoje. E o que eu acho importante, tem que haver equilíbrio dos poderes, e particularmente do Executivo, Legislativo e Judiciário, tem que haver um equilíbrio desses poderes e respeito mútuo, coisa que hoje eu vejo que não acontece. Então, o que tem que se fazer? Tem que procurar votar bem, ver aquilo que houve de desempenho de cada político entre uma eleição e outra, para ver se ele merece de novo o voto. E é por aí, é esse o regime democrático. Há uma discussão até hoje sobre as urnas eletrônicas, né? E aí já é outra história, questionamentos, etc, etc. Eu acho que tudo que tem que ter transparência, tem que ter visibilidade para que realmente aquele processo seja considerado um processo limpo. Essa é a grande discussão do momento. Encerrando essa questão militar, né? O presidente Bolsonaro, na sua opinião, ele conseguiu fazer pelo menos 1/3 do que projetara fazer, ou não? Eu acho que sim. Gil, hoje em dia, muita crítica que se tem é sobre o jeito que ele fala. Ele realmente não tem papas na língua, é às vezes assim meio agressivo. O pessoal fala, comete o sincericídio, né, de tocar em alguns assuntos aí que são penosos. Tem uma questão... Aquelas feridas que ninguém mexia, ele está querendo mexer. Exatamente, mas quando a gente vê em conjunto tudo que está sendo feito pela administração, eu acho que o governo tem um saldo muito positivo em termos de economia, etc., em termos de projetos, de uma ideia de terminar obras que estavam inconclusas, paradas. Tempo, né? Esse ministro Tarcísio é uma locomotiva para fazer as coisas, ele tem uma capacidade enorme e está acontecendo. Agora, veja só, as nossas reformas ficam emperradas, por quê? Por causa do Congresso. Eu acho hoje, e está gravando para a história, eu acho que o Judiciário
na sua alta cúpula, no Supremo, interfere demais. Ele se colocou a serviço dos partidos de oposição, mas é essa a regra, é essa a lei. Essa questão tem que ser superada de um lado e de outro aí, para que o Brasil volte a ter paz. Então, hoje em dia, nesse regime que nós temos, esse presidencialismo que nós temos, e com essa Constituição que nós temos, o país praticamente, se não tiver um acordo muito grande com o Congresso, ele fica ingovernável. E o acordo, o que significa? Mais cargos, mais isso, mais aquela história que a gente já ouviu falar. Mas desde o nosso tempo lá de educação moral e cívica na escola e tal, a gente tinha essas matérias, né? E tinha outras matérias voltadas ao social, à política e de maneira geral. A gente tinha o pensamento de que, e desde aquela época eu nunca vi, por exemplo, uma alta esfera do judicial mandar tanto no país, interferir tanto. Tens razão. E por que isso acontece agora atualmente, na sua opinião? Eu acho o seguinte, aí o Brasil, vamos dizer, dos últimos 20 anos, ele ficou na mão da esquerda. Na mão da esquerda. O governo Temer, que foi ali também muito pressionado pelo próprio Congresso, etc., não está incluído nesse tempo que eu disse. E essa mudança para um governo de direita, um governo que tinha suas convicções e tem suas convicções, o Brasil não estava acostumado a isso. E o judiciário interfere demais. O Supremo... Ô, Gil, eu quero até gastar um minutinho para falar o que eu vou dizer. Nós temos hoje, Gil, um poder judiciário, pelo ordenamento jurídico que nós estamos vivenciando, nós temos 78 milhões de processos em andamento. Quase 20 milhões aqui em São Paulo. A nossa justiça não dá conta. Por que não dá conta? O nosso ordenamento jurídico, praticamente 4 instâncias, né? Os tribunais, o Superior Tribunal de Justiça, e acaba caindo lá na mão do Supremo. Então, enquanto isso não for mudado, né, aí vem a questão também remuneratória, tanto o Ministério Público como o Judiciário tem vencimentos estratosféricos, com retroativos, com direitos não sei o quê, totalmente fora da realidade do Brasil. E só se muda isso como? Pelo Congresso, que não tem disposição, por muitos motivos, para não mexer nesse vespeiro aí. Vamos falar em proporções menores. Na cidade, se o prefeito não tiver o apoio da Câmara... Não faz nada. Não faz nada. É o que pode acontecer no Congresso... É o que acontece nesses últimos anos, e está acontecendo muito forte. Daí fala assim, mas tem que ter apoio de um lado, né, conluio com o Centrão, que não sei o quê. O que eu vejo aí... A parte das empresas estatais, a maioria dando muito prejuízo. Mas por que tinha a mentalidade de não mexer? Porque é ali que tem os cabides de emprego, que, infelizmente, é a moeda de troca com política, é isso aí. A Itaipu Binacional tinha, acho que, 14 assessores, dos quais 11 não apareciam para trabalhar. Mas ganhavam quase 50 mil por mês. Isso daí custa. Lá não é... É uma empresa mista, né, dominada pelo... É binacional, né? Binacional, né? Binacional, Paraguai e Brasil, mas tem isso em tudo que é canto. Então, essas estruturas têm um esforço político muito grande para não se mexer, porque, tirando isso, tira os cabides de emprego. É esse o imbróglio. Bom, e eu não vejo a grande mídia divulgar também essas obras que o Exército tem feito. Muita coisa. Tem engenharia dentro do Exército, né? E vai custar muito mais barato, mais rápido, e o Exército pode contribuir muito. Por exemplo, aquelas pontes que estavam paradas, estradas, estão sendo todas concluídas, não é isso? Ô, Gil, a demanda por essa mão de obra especializada é muito grande. O Exército não vai tirar da iniciativa privada, até porque os batalhões de engenharia, além do efetivo militar, em tantas vezes, ele contrata civis também. Então, não há aquela ideia assim... tirar o emprego da turma? Não vai tirar o emprego de ninguém, porque a demanda é muito grande. Agora, as obras feitas pelo Exército são obras garantidas, com engenheiros altamente qualificados, com realmente execução do projeto que foi feito. Com o material que deve ser usado. Com o material que a gente vê que o Brasil é complicado. Esses dias eu estava vendo uma reportagem até essa semana que uma empresa aí fez um estaqueamento para construir não vou nem dar muito detalhe, mas fez um estaqueamento em Brasília, isso, no Distrito Federal. Aí abandonou a obra. Agora estão verificando as estacas que tinham que ter 11 metros, tem 3 ou 4.
Então, e abandonou a obra, sumiu, dissolveu. É isso, o Brasil. É corrupção. Infelizmente. Bom, nós estamos falando aqui, encerrando esse nosso bate-papo aqui no podcast Minha Araras com o meu grande amigo, posso dizer amigo, e eu acredito que seja recíproco. É recíproco, claro. O meu amigo João Tranquilo Beraldo, general, de família ararense, lá do Belvedere. Ele, na idade nossa, não é na mesma faixa, nós não estamos na mesma faixa etária, mas os irmãos deles mais novos, aí irmãs, estudamos juntos, de família tradicional da nossa cidade. E eu quero deixar o microfone aí para suas despedidas ou mais alguma colocação que o senhor queira fazer a respeito do nosso bate-papo. Fique à vontade, fale o que quiser. Gil, eu te agradeço bastante, agradeço aí esse projeto Minha Araras, eu acho que é importante. Eu, como já você conhece, eu fui diretor de assuntos culturais do Exército. Sim. E eu acho que a preservação da memória, ela é importante, né? Nós passamos, mas a história da cidade, a memória da cidade, hoje com essa tecnologia disponível... Isso né? aqui vai ficar para a eternidade, esse nosso Essa bate-papo. tecnologia disponível, eu acho que é um projeto muito importante. Eu quero agradecer aí Eu agradeço a sua presença. Aqueles que se lembraram do meu nome. Eu vim aqui com muito gosto e a nossa amizade, a sua amizade com a nossa família, que vem de décadas aí, facilita tudo. Nós sempre tivemos bom relacionamento, bom contato. E eu quero, então, nesse clima já de meio de despedida, deixar que eu sou um ararense, no sentido da palavra, no sentido sadio da palavra, muito orgulhoso de ter nascido aqui, de ter se casado aqui, de ter podido, em alguma faixa do tempo, já depois do meu regresso para cá, colaborar com alguma coisa do município, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? A minha formação, as minhas pós-graduações sempre foram com recursos públicos. Então, eu me sentia à vontade e até na obrigação de tentar dar alguma coisa em prol aí da nossa sociedade. E também eu faço parte de outras instituições hoje aqui em Araras. Que também... Nem falamos da maçonaria, hein? Não deu Tudo tempo. bem, mas não deu tempo, mas a gente também pertence a outras instituições aí que têm o mesmo objetivo. Nos tornarmos pessoas melhores para podermos servir melhor ao próximo e particularmente os que são mais necessitados. General, deixa eu só fazer Fique à vontade. As lojas maçônicas já voltaram a ter atividades presenciais, né? Ainda não. Nós tivemos, vamos dizer, um período aí de melhoria de agosto até o final do ano, mas depois veio essa Ômicron, né? Nós as lojas também fazem um recesso aí no mês de final de dezembro, começo de janeiro, mas aí hoje as estatísticas aí não são as mais favoráveis, então nós adiamos aí nós estamos acompanhando semana a semana, nós adiamos, eu vou falar pela minha loja, a Fraternidade Ararense ali, nós estamos com a previsão de voltar presencialmente no dia 2 de março. Desculpe ter interrompido, mas eu precisava falar da maçonaria. Não, tudo bem, que faz um papel bonito aí, viu? Um papel Rapaz, anônimo, aí as voluntárias aí para ajuda tanta gente. Tanta gente. E nós não fazemos propaganda, né? Você citou, eu falei muito por cima, mas o objetivo da instituição é exatamente esse, servir ao próximo. Muito bem. Pode concluir então agora, general. Mais uma vez, então, deixo o meu abraço aí para os conterrâneos, né, para aqueles que no futuro vão assistir esse bate-papo informal. Mais uma vez agradeço aí a direção, agradeço você que conduziu, a coisa vai fluir tranquila, né, um bate-papo, etc. Me senti à vontade. Muitíssimo obrigado, contem sempre comigo. O meu abraço, fiquem com Deus. Bom, nós tivemos aqui então o general Beraldo, né, meu amigo general Beraldo, eu acredito, você que está nos acompanhando aí, tenha tido a condição de captar algumas informações importantes para a sociedade e para a nossa própria vida, de um homem que tem uma experiência disciplinar fantástica, experiência de vida, e espero que lhe ajude ainda muito a nossa cidade. Você, amigo internauta, muito obrigado por estar conosco e a gente volta numa próxima oportunidade, trazendo pessoas, sempre convidados, que fazem a diferença em nosso município. Nosso muito obrigado e até a próxima.